Fãs da F1, vamos em frente com a nossa mágica realidade paralela com Senna no grid, que agora está mais mágica do que nunca. A F1 chegava a Interlagos para a segunda corrida do campeonato sob forte efervescência da torcida brasileira, dada a performance impressionante que o carro da Williams havia tido em Albert Park. A sensação da torcida e da imprensa era de que aquela seria mesmo a temporada que o Senna e a torcida brazuca tanto haviam sonhado depois dos percalços dos 4 anos anteriores, e que iria finalmente levar o Brazuca ao mítico pentacampeonato da Fórmula 1. A efervescência da torcida também se traduziu em uma senhora hostilidade a Schumacher, maior inclusive do que a Balestre e Prost em 1990. Todo o clima eufórico e ao mesmo tempo hostil ao alemão transformou Interlagos em um verdadeiro caldeirão de pressão. Como seria essa corrida diante de tudo isso? Vem descobrir aqui comigo! Mas antes, como de costume, te peço que se inscreva aqui, dê o like e ative as notificações. Então vamos nessa, pessoal! Na classificação em Interlagos, além da pole de Senna, uma grata surpresa. Ele dividiria a primeira fila com Rubinho Barrichello e formaria uma primeira fila completamente brazuca e no GP do Brasil. Damon Hill largaria em terceiro, com Schumacher largando apenas na quarta colocação. Quando o nome do alemão foi anunciado no autódromo, a torcida não perdeu a oportunidade de se manifestar sobre como se sentia em relação ao alemão. A largada da corrida ocorreu com tempo chuvoso e Senna, Barrichello e Schumacher largaram muito bem, chegando até o S do Senna emparelhados. No final das contas, o Brazuca manteve a primeira posição e Rubinho se defendeu bem enquanto deu, até o momento em que o alemão o ultrapassou no final da primeira volta. Ao final da segunda volta, o Senna já tinha 6 segundos de vantagem para o segundo colocado Schumacher, que já ficava bem mais para trás, inclusive sendo ameaçado por Damon Hill, que estava se recuperando de uma má largada. Ao final do primeiro stint, a hora dos pitstops veio e a vantagem do Senna era tão grande que nem o mau pitstop da Williams atrapalhou o Brazuca em mais um dos passeios humilhantes que ele estava dando na concorrência. O pitstop dele havia sido na volta 22 e ele se preparou para ultrapassar a Ferrari do Alesi antes do bico de pato, mas para aplicar uma volta no piloto francês. A torcida brazuca estava finalmente vendo o piloto brazuca de outro planeta pilotando o carro de seu planeta natal, o planeta dos extraterrestres que fazem coisas impossíveis, pessoal. Após aplicar uma volta no segundo colocado Schumacher, Senna cruzou a linha de chegada sob uma comemoração fortíssima da torcida brazuca. Como em 1993 a euforia extrapolou e diante da invasão da torcida o brazuca não teve outra opção a não ser parar novamente na reta oposta. Aqueles que ficaram na arquibancada cantaram o seu nome. Em uma cena incrivelmente semelhante àquela de 1993, a torcida cercou a Williams de Ayrton e começou a comemorar com ele. Era a 4ª vitória de Senna em Interlagos e tinha tudo para ter muitas outras ainda naquele mesmo ano. No pódio, o Senna recebeu o troféu de vencedor das mãos do Rei Pelé, que lhe disse: "Você é o rei da Fórmula 1 e o maior ídolo do nosso país." Emocionado, Senna retribuiu a gentileza do Rei Pelé e disse a ele que ele é inigualável. O campeonato viu o Senna com 20 pontos contra 10 de Hill e 9 de Schumacher, com apenas 2 corridas até então. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, Interlagos vivia provavelmente a tarde mais feliz de sua história, pessoal. É isso aí, meu amigo. Obrigado por ter visto esse vídeo. Até a próxima corrida imaginária.